E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando Marcelo, aluno do primeiro ano. Bom, eu vou falar sobre os conjuntos numéricos. Bom, eu quero falar logo que todos os exemplos que eu vou dar são apenas alguns números que tem no conjunto, mas não são todos não. São infinitos os números que tem em cada conjunto. Os conjuntos numéricos podem ser considerados coleções ou até mesmo reuniões de números específicos, por eles terem uma característica semelhante. Os conjuntos mais utilizados são o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais, e já está esquecendo, e dos números reais também. Também tem um número complexo, mas esse a gente não vai falar. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, e é o conjunto onde engloba todos os números inteiros positivos. E também o número nulo, no caso que é o zero. Vou dar um exemplo, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que não são todos, os números são infinitos, esse é só uma parte. E quando a letra N vem junto com asterisco, significa que é o conjunto menos o número zero, o número nulo. Por exemplo, 1, 2 e o 3, entendeu? Não tem o zero. O conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, é o conjunto que engloba todos os números que não têm parte decimal, sejam eles positivos ou negativos. E também o zero, até mesmo o zero. Com exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3 e 4. E a mesma regra, se tiver um asterisco, é sem o zero. E nesse já tem outra regra, que se vier um mais junto com o número, você vai usar apenas os números positivos. Por exemplo, 1, 2, 3 e o 4. E o 0 também entra. E no caso, se vier com menos, apenas os números negativos. Com o 0 também. Agora eu falo sobre o conjunto dos números racionais, representados pela letra I. É o conjunto dos números inteiros das frações e das dízimas periódicas. Bom, como eu estava falando, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E é o conjunto dos números inteiros das frações e das dízimas periódicas, tanto simples como composta. Bom, esse também vai ser o mesmo caso do outro conjunto, se o asterisco, né? Se vir que o asterisco não põe o zero, se tiver o asterisco, quer dizer o conjunto sem o zero, se tiver mais só os positivos, se tiver menos só os negativos. Um exemplo dos números, não todos, só alguns números que tem no conjunto, mas os números são infinitos, lembrando. Menos 1, 0, 3, 2,5, 1 terço e a dízima, 5, 8, 3, 6. O conjunto dos números racionais, representado pela letra I ou IE, bom, esse é o conjunto que engloba os números decimais infinitos e não periódicos. O exemplo mais fácil que a gente tem aí é o π, né, que significa 3,14. E lembrando, os números irracionais estão dentro dos reais, mas eles não englobam nenhum dos outros conjuntos. Um exemplo aí, alguns dos números que estão dentro dele. Raiz de 3, menos 1, 4, 5, 6, 3, 7. E o próprio. Já o conjunto dos números reais, apresentados pela letra R,
Bom, esses são os números da união e os números racionais e irracionais. Racionais e irracionais. Fica bem claro aí. Que engloba todos os outros conjuntos que apresentamos nesse momento. Um exemplo. Menos 1, 0, 3, 2,5, raiz de 3 e 5, 8, 3, 6. Fique claro, esses são só alguns números que tem dentro dele. Eles são infinitos. Lembrando de novo, todos os conjuntos utilizam da mesma regra, do menos, do mais e do asterisco. O conjunto dos números reais engloba o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Bom, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, que está contido nos números racionais. Tá certo. Errei aqui. Que está, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, que está contido nos números racionais, que está contido nos números reais. Entenderam? Então é isso aí, galera. Valeu.